Muito boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025 do Cidadania SA. Sou o Jaime, sejam bem-vindos. Quem não conhece, quem chegou aqui agora, não esqueça de curtir o vídeo, seguir a gente e enviar para os amigos. Hoje eu já vou começar com uma notícia boa, que a gente precisa de boas notícias, não é mesmo? E hoje tem uma que é uma notícia que a gente vem acompanhando há um bom tempo. Após 30 dias de ocupação, o governo revoga a lei que ameaçava ensino presencial em comunidades indígenas do Pará. Com cantos ancestrais e muita festa nesta manhã, na manhã desta quarta-feira, hoje, dia 12, foi aprovada por unanimidade a revogação da Lei 10.820, que ameaçava, além de outros direitos conquistados, o ensino presencial em comunidades indígenas do campo e quilombolas do Pará. O momento histórico foi garantido graças à mobilização de indígenas, quilombolas e professores que realizaram uma ocupação inédita de 30 dias no prédio da Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC, em Belém, e forçaram o recuo do governador Helder Barbalho, propositor da lei. Isso, que postou vídeo, teve que tirar, porque era um monte de fake news. Muito legal. Essa notícia é muito importante. Tem aqui aspas pro cacique Dada Borari. Nós vamos voltar para as nossas aldeias, mas a partir desse momento, pela comissão, nós vamos ser consultados, nós vamos escrever, nós vamos participar e nós vamos propor como vai ser a educação para os indígenas. Exatamente. É isso mesmo. Porque vai ser formada uma bancada permanente de negociação junto à Alepa e representantes de organizações da categoria da educação indígena e quilombola. Além da revogação da lei, o movimento de ocupação e os professores reivindicam ainda a exoneração do secretário da Educação, o Rosieli Soares, famosíssimo, já apareceu aqui algumas vezes, acusado de assédio moral e estratégias de desmonte da educação pública no Estado. Muito boa notícia, muito boa, muito boa. Às vezes a gente precisa, às vezes a gente acha boas notícias. Essa a gente acompanhou quase desde o começo e conseguimos, eles conseguiram, os indígenas, os quilombolas e o pessoal do campo, que vão ter acesso à educação, não sei se de qualidade, porque a educação no Brasil não é necessariamente de qualidade, muito menos a pública, mas conseguiram aquilo que eles queriam. E vamos ver se o governador também exonera esse Rosieli Soares aí, porque não parece ser grandes coisas. Vamos a outra notícia boa? Hoje tem, logo no começo, hein? STJ nega pedido de Ricardo Nunes para arquivar inquérito sobre a máfia das creches. O ministro Rogério Chieti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou ontem, segunda-feira, dia 10, o pedido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, para arquivar o inquérito da Polícia Federal que investiga o seu suposto envolvimento no caso conhecido como máfia das creches. O magistrado entendeu ser necessário esperar o Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgar um habeas corpus, um recurso usado para garantindo o direito de ir e vir de alguém que esteja detido. Parará. A PF apura um suposto desvio de verbas públicas. O Nunes está sendo investigado por várias coisas, né? Tem o dossiê do Nunes, que ficou famoso no ano passado, aquele caso dele dar tiro pro alto em frente de boate, a máfia das creches e outras coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, um desvio de verbas públicas que deveriam ser destinadas para creches que atendem crianças de 0 a 3 anos. Segundo a corporação, tratava-se de um complexo esquema de desvio de valores públicos, inclusive verbas federais, que estariam sendo realizados por organizações sociais e mantenedoras de centros de educação infantil e creches que prestam serviços para a Prefeitura de São Paulo. De acordo com a polícia, Nunes teria uma relação com duas empresas envolvidas no esquema. Uma delas teria repassado 31 mil reais ao então vereador e à empresa da família dele em fevereiro de 2018. Aqui tem a resposta do advogado do Nunes, mas eu não vou ler. Muito bom, muito bom.
que a investigação continue e que, se ele for culpado, se ele tiver alguma participação na mutreta, que ele seja punido adequadamente, que é o que a gente quer, não importa o partido, não importa de que lado, esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita, não importa. A pessoa roubou, a pessoa fez falcatrua, ela precisa ser investigada primeiro, comprovada a culpa, precisa ser responsabilizado judicialmente. Olha essa aqui. Vocês lembram do Jardim Pantanal? A gente fala do Jardim Pantanal bastante aqui, né? Porque é aquele lugar que toda vez que chove, enche, inunda tudo, lá na Zona Leste. Então vamos à notícia. MP, o Ministério Público, abre inquérito contra Nunes por suspeita de corrupção em obra próxima ao Jardim Pantanal. O Ministério Público de São Paulo determinou a abertura de um inquérito contra a gestão Ricardo Nunes, do MDB, à frente da Prefeitura de São Paulo por suspeita de corrupção em uma obra de 18,4 milhões de reais na região do Jardim Pantanal, no extremo leste da capital paulista. A ordem judicial se refere a supostas irregularidades em contratos firmados de 2021 a 2022 entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB, e a empresa Abicom Construção e Engenharia, para a execução de uma obra de canalização de córrego no bairro, que não deve ter sido feito, porque continua inundando tudo lá, né? A promotoria atende a denúncia feita pelo deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, em 2023, sobre obras com suspeita de superfaturamento sob a gestão do MDBista. Parabéns ao Boulos, é isso mesmo, tem que investigar, tem que ficar de olho. Viu alguma suspeita? Faz a denúncia e aí o Ministério Público toma as devidas providências. Segundo o Ministério Público de São Paulo, há indícios de sobrepreço e superfaturamento, favorecimento de empresas pertencentes a pessoas ligadas diretamente a Nunes, formação de cartel e uso habitual de justificativa de dispensa de licitação por emergência devido à falta de planejamento da Secretaria Municipal. Segundo o Ministério Público, a CIURB não prestou esclarecimentos solicitados pela promotoria quando o inquérito foi aberto. Na portaria, o MP solicita que a Secretaria, no prazo de 20 dias úteis, forneça os seguintes documentos: planilha de contratos firmados com dispensa de licitação, cópia digital do processo de dispensa de licitação e justificativa apresentada ao Tribunal de Contas Municipal quanto ao incremento no número de contratações emergenciais da pasta. O órgão solicita a manifestação da construtora no mesmo prazo. Então tem 20 dias úteis. 4 semanas, um mês praticamente, né? Esse é um dos 223 contratos da gestão Nunes sob suspeita de conluio para combinação de preços. É só vocês procurarem, tem aí no Google, é fácil. Procura lá, 223 contratos da gestão Nunes sob suspeita de conluio. O caso foi noticiado pelo UOL no ano passado. Mesmo assim, ele foi reeleito. Meu Deus. De acordo com a publicação, o esquema consistia das mutretas do Nunes em convidar 3 companhias para participar da licitação, mas apenas uma delas apresentava uma proposta viável, garantindo a vitória no contrato. Apenas na região do Jardim Pantanal seriam 12 obras com suspeitas de conluio. Você aí, se você mora no Pantanal ou mora perto e está lendo isso, e você votou no Nunes para reeleição para prefeito de São Paulo, parabéns para você. Troféu joinha. Tudo isso aqui foi falado no ano passado, antes da eleição. E mesmo assim as pessoas reelegeram o Ricardo Nunes. Ave Maria, São Paulo tá feia a coisa. Agora vamos com uma do nosso Tarcisinho. Tarcísio corta quase todo o orçamento de combate à violência contra a mulher, enquanto feminicídios aumentam. Esse povo, ele, o Trump, o Milley, eles odeiam as mulheres. Isso é muito claro. Eu vou ler a matéria que está no Brasil 247. O governador Tarcísio congelou 96% do orçamento destinado ao enfrentamento da violência de gênero. Matéria do Metrópolis, tá? Dos 26 milhões de reais previstos para esse tipo de ação em 2024, somando as verbas dos programas da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Políticas para a Mulher, apenas 900 mil reais
foram efetivamente liberados para execução. Então, de 26 milhões, só foram liberados efetivamente 900 mil. O congelamento mais drástico ocorreu na Secretaria de Políticas para a Mulher, onde todo o orçamento destinado ao enfrentamento da violência do gênero foi barrado. Todo ele foi barrado. Em 2025, a pasta deveria contar com 36 milhões de reais, mas o governo manteve apenas 15,8 milhões, sendo que quase 10 milhões estão sendo direcionados exclusivamente para gastos administrativos. Não é para o campo, não é para a rua, não é para agentes protegerem as mulheres do nosso estado. Não é a primeira vez que a Secretaria enfrenta dificuldades financeiras. Em 2023, a pasta não possuía recursos ou estrutura própria para a execução de projetos. O orçamento original de 2025 previa cerca de 10 milhões para a Secretaria da Mulher, destinados a ações como acolhimento de vítimas de violência doméstica, pesquisa sobre o tema e elaboração do banco de dados e indicadores. No entanto, esses recursos estão, adivinhe, travados. Já na Secretaria de Segurança Pública, o congelamento chegou a 94% no programa de acolhimento para crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Do total de 16 milhões previstos, apenas 900 mil foram efetivamente liberados. É de lascar. Que a gente teve a matéria já esse ano aqui do aumento do feminicídio, né? Eu vou só falar aqui rapidinho. O corte orçamentário acontece em um momento de agravamento da violência contra mulheres no estado. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que dos 5 indicadores de crimes classificados como violência de gênero, 3 registraram aumento em 2024. O número de tentativas de homicídio contra mulheres quase dobrou no último ano, saltando de 619 casos em 2023 para 1.216 em 2024, um crescimento de 96,45%. Os feminicídios também tiveram um aumento expressivo. Foram registradas 250 ocorrências em 2024, um salto de 13% em relação aos 221 casos notificados no ano anterior. A Secretaria de Segurança Pública justificou que o congelamento é uma medida de gestão responsável, realizada regularmente com base na análise das receitas e despesas públicas. Já a Secretaria da Mulher afirmou ser uma secretaria transversal, cujo papel principal é articular políticas públicas junto às outras pastas do Estado. Em nota, declarou que os recursos para a execução dessas políticas estão garantidos nos orçamentos das pastas responsáveis, como segurança, saúde e desenvolvimento socioeconômico. Então, ninguém faz nada e a segurança das mulheres, de novo, como sempre, ameaçada no nosso Estado, né? Porque aqui eu estou falando especificamente do Tarcísio, porque essa gente não gosta de mulher. Tem ódio de mulheres. Eu não sei porquê, eu não sei o que acontece com esse povo, mas eles têm ódio de mulheres. Vamos falar do Lula um pouquinho? Muito bem. Lula reduz Bolsa Família em 67% das cidades que recebiam com Bolsonaro. Calma, não arranque a cueca pela cabeça nem a calcinha. Vamos entender o que está acontecendo. O governo do presidente Lula vem fazendo uma operação de pente fino no Bolsa Família. Há agora 1,1 milhão de beneficiários a menos do que quando o petista assumiu. Em janeiro de 25, havia 20,5 milhões de famílias no programa social. Quando o inelegível deixou o poder, em dezembro de 22, eram 21,6 milhões. Então, 1 milhão e 100 a menos. Essas reduções se dão em partes por causa da suspeita de fraudes. Vamos lembrar que quando teve o auxílio emergencial, que o Bolsonaro não queria dar, foi uma conquista do campo progressista, foi a esquerda que lutou para a galera ter dinheiro. Um monte de gente se inscreveu naquele troço, ilegalmente, não tinha dinheiro. O que eu vi de gente falando, opa, chegou o dinheiro do churrasco, vou gastar tudo em churrasco. Os 600 reais que eram, né? Vamos gastar em churrasco. Teve gente que viajou, teve gente que comprou coisa com isso aí. E tirando a oportunidade de pessoas que realmente precisavam daquele dinheiro para se manter e para se sustentar durante a pandemia. Essas reduções, então, suspeita de fraudes. Depois de 2 anos no poder, Lula não tem conseguido corrigir de maneira completa os que recebem o Bolsa Família indevidamente. Por exemplo, há 4,1 milhões de pessoas que recebem individualmente o dinheiro. Ou seja,
não vivem em um núcleo familiar, nem ajudam a cuidar de alguém que não tenha como se sustentar. Então, não deveriam receber o Bolsa Família. É esse. Os cortes se deram principalmente no Sudeste e no Nordeste. Ah, tarará, beleza. Então é isso. Tá cortando porque tem pilantra em tudo quanto é lugar, principalmente nesses programas sociais. Gente que não precisa se inscreve e acaba atrapalhando o programa para quem realmente precisa. Não é verdade? Então, esse tipo de ação é necessária, sim. Tem que ser investigado, tem que fazer o pente fino, e quem não precisa não tem que receber, porque onera os cofres públicos e acaba atrapalhando e tirando de gente que tem o direito a receber isso, de não receber. Então, muito bem, essa ação do presidente. Agora, tem uma aqui que ele falou hoje que eu vou discordar um pouquinho do meu querido presidente. Lula defende que Ibama autorize explorar petróleo na foz do Amazonas. A matéria da Andréa Verdelho, da Agência Brasil. O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira 12 que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o nosso querido Ibama, precisa autorizar a Petrobras a perfurar poços em busca de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Abre aspas para o presidente. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, temos que pesquisar. Temos que ver se tem petróleo, a quantidade de petróleo. Porque muitas vezes você cava um buraco de 2.000 metros de profundidade e não encontra o que imaginava. Disse o presidente em entrevista à rádio Diário FM de Macapá. Mais aspas para ele. Talvez na semana que vem, ou nesta semana ainda, haja uma reunião com a Casa Civil, com o Ibama, e precisamos autorizar que a Petrobras faça a pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá é para ficar nesse lenga-lenga. O Ibama é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. A margem equatorial abrange 5 bacias em alto mar, entre elas a bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá, cuja licença para prospecção marítima foi negada em maio de 23 e gerou debates públicos sobre a exploração da região. Na ocasião, o Ibama alegou que a decisão foi tomada em função do conjunto de inconsistências técnicas para uma operação segura em uma nova área exploratória, como deficiência no plano de proteção à fauna. Mais aspas para Lula defendendo, nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós e não vai explorar, até porque dessa riqueza é que vamos ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. O plano estratégico da Petrobras para o período de 2024 a 2028 prevê investimentos de 3,1 bilhões de dólares e a perfuração de 16 poços em toda a extensão da margem equatorial que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. No entanto, ela só tem autorização do Ibama para perfurar 2 deles, na bacia Potiguar, na costa do Rio Grande do Norte. Em outubro do ano passado, o órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente solicitou novamente à Petrobras novos esclarecimentos em relação ao processo de licenciamento na Foz do Amazonas. Então, eu não posso ser hipócrita. Quando eu critiquei o Trump sobre o Drill Baby Drill, o Lula está fazendo a mesma coisa. E o Ibama está certíssimo no que ele está fazendo. Ele não está proibindo a Petrobras, mas ele quer todos os estudos, os ritos, toda coisa legal, todos os estudos que precisam ser feitos e as garantias de que a fauna e a flora também, mas mais especificamente a fauna, não seja afetada por esse negócio. Porque o que a gente já viu na história do país, vazou petróleo, não sei o que, a costa de não sei aonde, os bichos tudo cheio de óleo em cima. Nossa, assim, será que depende dessa grana para fazer a transição energética, presidente? Será que não tem aí um dinheirinho para fazer essa transição energética sem precisar perfurar a bacia da Foz do Amazonas? Será que o risco não é maior do que o benefício? Como a gente sabe, o dinheiro manda em tudo. Mas isso muito me preocupa, porque não está muito diferente do laranjão dos Estados Unidos.
Ah, vamos perfurar porque a gente não pode estar em cima de uma riqueza, é o ouro líquido, né? O ouro negro líquido, que é o tal do petróleo. E aí a gente vai falar, que nem ontem eu falei aqui, do aquecimento, da onda de calor, né? Quem não assistiu o de ontem, assista. Para toda a questão do aumento de temperatura, quais são as previsões para essas próximas semanas no calor. Isso tudo vem muito dos combustíveis fósseis, que é o petróleo. Então será que a gente já não deveria estar bem mais avançado na transição energética para não precisar furar a bacia da Foz do Amazonas? O Amazonas, que é um rio tão importante e toda aquela região é tão importante para a fauna do país. Assim, eu espero realmente que o IBAMA continue fazendo o trabalho fantástico que faz com pouco investimento e com pouco respaldo dos governos, principalmente no governo do inelegível. Mas agora o Lula, na minha opinião, está equivocado. Eu não sou especialista nessa questão energética, eu sou um professor de biologia, eu sou formado em biologia, então eu tendo a ir para o lado do meio ambiente. E eu acho que alguém precisa defender o meio ambiente. Porque pelo meio ambiente não ser defendido, e não ser respeitado, e não ser cuidado, é que a gente está passando por essas ondas de calor, por essas chuvas absurdas, por enchente em tudo quanto é lugar. Ou chove demais, está enchendo, ou está seco e pega fogo. Muito se fala dos Estados Unidos, Los Angeles. E o tanto de queimada que teve no Brasil ano passado? Então a gente tem muito esse negócio de olhar para fora e esquecer os nossos. Vamos olhar para cá também. Então vamos defender o meio ambiente e que o IBAMA seja sempre respeitado e a nossa natureza também. Vamos falar do Múcio? Meu Deus. Declarações de Múcio recebem críticas e apoio na esquerda e na direita. O nosso querido ministro da Defesa, que ele gosta de se chamar de ministro das armas, né? Ministro do Exército, nem eu sei como é que ele gosta de se chamar, ele foi no Roda Viva segunda-feira. Ministro da Defesa defendeu no Roda Viva a soltura de inocentes do 8 de janeiro e diz que Bolsonaro foi a ponte entre governo e militares na transição. Olha, eu vou falar um negócio. As declarações do ministro da Defesa, José Múcio, geraram reações na esquerda e na direita. Imagina quais foram as reações da direita. Quer começar pela direita? Eu vou ler aqui. Na direita, as declarações agradaram. Múcio coloca as coisas no devido lugar e ajuda na pacificação do país. Disse o deputado quem? Quem? Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Lembra quem é o Ricardo Salles? O ex-ministro do meio ambiente do Bolsonaro, que disse que ia passar a boiada e tirou foto na frente de um monte de árvore que tinha sido derrubada. Esse era o ministro do meio ambiente. E é ele que está defendendo as falas do Múcio. Agora vamos ver o resto aqui. O ministro afirmou na segunda-feira que recorreu ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que fosse recebido pelos então comandantes das Forças Armadas após o resultado da eleição presidencial de 22 e defendeu uma dosimetria na punição aos condenados pela invasão aos 3 poderes. Em conversas reservadas, deputados petistas defenderam a demissão do ministro e disseram que ele representa os militares no governo. Aliás, o Múcio já até pediu para sair e o Lula não aceita. Eu queria entender por que o Lula não aceita a demissão do Múcio e por que o Lula não tira o Múcio de lá. Que ele obviamente não trabalha para o governo federal. Ele não trabalha para a democracia. Olha as declarações desse rapaz. Outros parlamentares ouvidos pela CNN, essa matéria da CNN, evitaram falar de demissão, mas criticaram as falas. Para Carlos Zaratini de São Paulo, as declarações foram um equívoco. Já existem muitas provas de que houve uma armação golpista. É importante que a defesa ajude a afastar a intervenção dos militares na política, disse o deputado Rui Falcão do PT de São Paulo. Nesse espectro político, o ministro recebeu o apoio do ex-interventor no Distrito Federal, Ricardo Capelli, do PSB. Só Múcio sabe o tamanho da confusão que ele administra todos os dias. A tarefa dele é manter a estabilidade nas Forças Armadas. Esse pessoal precisa lembrar o que eu falo aqui direto. Forças Armadas são funcionários públicos.
Eles respondem à presidência da República. Eles respondem ao presidente da República. Eles são funcionários públicos. Eles são o IBAMA com um fuzil na mão. Se o IBAMA não é respeitado, por que as Forças Armadas têm que ser respeitadas? Me diz, por quê? Porque senão eles ficam organizando golpe de Estado? Que nem foi em 64? Que nem quase aconteceu em 2022? Então, o Múcio deveria, nessa mudança de ministérios aí que o Lula estava falando, e provavelmente vai fazer, o Múcio tinha que ser tirado de lá. Um outro acompanhamento de uma notícia que eu trouxe a semana passada, STF suspende investigação contra Marconi Perillo. O ministro Gilmar Mendes, caiu no Gilmar Mendes, do STF, concedeu uma medida liminar para suspender a investigação contra o ex-governador e presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. Lembra que ele estava enrolado lá com o negócio de hospital, lá em Goiás? Gilmar atendeu ao pedido da defesa de Marconi, que fala em ilegalidades na operação da Polícia Federal, realizada na semana passada, para apurar desvio de dinheiro público na área da saúde entre os anos de 2012 a 2018. O ministro levou em consideração o novo entendimento sobre o alcance do fórum por prerrogativa de função. Magistrados têm optado por manter a prerrogativa mesmo após o fim do mandato em cargo público. Então é porque ele já foi, então... Coitadinho, ele foi governador, então ele merece, né? Que dó dele. Dessa forma, a suspensão da investigação terá duração até o julgamento do mérito pelos ministros entre os dias 21 e 28 de fevereiro no plenário virtual. A advogado do Marconi, não vou. A PF, na última semana, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, 10 na cidade de Goiânia e 1 em Brasília. A 11ª Vara Federal determinou o sequestro de mais de 28 milhões de reais dos investigados. Os desvios, segundo a investigação, teriam ocorrido por uma organização social em contratos com o governo de Goiás, governo esse que era o Perillo na época. A suspeita é de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais. Então, muito bem, Gilmar Mendes, só porque o cara foi governador. É o que a gente fala, esse povo tem salvo-conduto para fazer o que quiser. E aí tem gente querendo derrubar a ficha limpa, que quando era para deixar o Lula fora da eleição de 18 servia. Agora que é para deixar... Porque assim, essa galera pensa só no Bolsonaro. Porque precisa livrar o Bolsonaro. Pra ele... Tem que entender que se a ficha limpa cair, a gente corre o risco de em 2026, 2027, né? Que é quando vira, ter congressos e câmaras do deputados e o escambau com estupradores, bandidos, ladrões, corruptos, pedófilos. Porque não vai ter mais filtro nenhum. Todo mundo vai poder ser candidato a qualquer coisa. Então, para que derrubar a ficha limpa? A ficha limpa é muito importante. E eu estava falando ontem, falei um pouco ontem, né, sobre as falas do Lula lá, do se tacar ou não compre. E falei pouco da questão de que o Bolsonaro fez algo muito parecido não, igualzinho, na gestão dele e não teve a grita que está tendo dessa vez. Ele pediu pra galera tomar banho gelado, que era mais saudável e não gastava tanta energia, porque o Brasil estava passando por um problema de energia elétrica. Ele pediu para não usar o ar-condicionado. Para que ar-condicionado? E outra, se for usar, não deixa em 22, deixa em 24 graus, que aí gasta menos energia. Ele pediu para você fazer cocô um dia sim, um dia não. Ele pediu rodízio de cagadas. Ele deveria ter feito um rodízio de cagada, porque ele fazia cagada todo dia, né? Mas ele falou assim, caga um dia, o outro não. E essa galera da extrema direita e da direita, Eduardo Bananinha, o Nicolas Ferreira, todo mundo que fez lá o bafafá em cima da fala do Lula, votou contra a isenção de impostos para os alimentos da cesta básica. Um projeto que era de quem? Da esquerda. Era o campo progressista que defendia essa pauta e toda a direita, extrema direita, o PL inteirinho, votou contra o fim dos impostos sobre os alimentos da cesta básica. Então assim, vocês querem saber por que os alimentos estão mais caros? Vão procurar. Por que o café está caro? Por causa da safra. Por causa dos eventos climáticos que ferrou a safra dos maiores exportadores, que são o Brasil e o Vietnã.
A safra foi baixa, mandaram tudo para fora. O dólar aumentou, então o povo ganha mais dinheiro vendendo para fora. Pra gente sobrou o resto. E o resto a um preço exorbitante. Então a gente precisa procurar as informações. Não pode acreditar no que esse bando da extrema direita fala. Uma última coisa que eu vou falar, tá rolando um abaixo-assinado da Luna Zaratini, que é uma vereadora fantástica do PT de São Paulo, porque o nosso querido prefeito Ricardo Nunes, ele tá querendo acabar com a arte nas ruas. Que tem a Paulista, para quem não é de São Paulo, a Paulista é fechada aos domingos, então fica lá fechado. Então um monte de gente vai lá, monta o seu equipamento para fazer um som e tirar um dinheirinho lá, né? Fazer uma apresentação artística e tirar um dinheiro. O Nunes está acabando com isso. Teve banda que teve o equipamento confiscado, teve banda que teve que se retirar, porque né, chegou a guarda, falou pode sair, pode sair, pode sair. Então ela está organizando um abaixo-assinado, eu vou deixar o link do abaixo-assinado aqui na descrição do vídeo e lá no Spotify também. E tem uma última notícia, eu já lasco tudo do tempo. Prestem atenção nessa daqui. O Google Calendar retirou de sua plataforma eventos importantes como o mês do orgulho LGBTQIA+, o mês da história negra, o mês do povo indígena e o dia da lembrança do Holocausto. A empresa alegou que manter esses eventos manualmente não era sustentável, apesar de sua capacidade logística. Desde 2024, a plataforma exibe apenas feriados públicos e momentos nacionais fornecidos pelo Time and Date. Além disso, o Google abandonou metas de recrutamento para diversidade, equidade e inclusão, segundo uma revisão interna e respondendo a pressões políticas. O presidente dos Estados Unidos tem criticado essas iniciativas, ordenando sua eliminação em órgãos governamentais. Apesar disso, o Google afirma manter o compromisso com um ambiente de trabalho inclusivo. Como? Se está tirando tudo? A decisão acompanha o movimento de outras grandes corporações, como a Meta, a Amazon, McDonald's e o Walmart, que também reavaliaram suas políticas de inclusão. Já a Apple seguiu na direção oposta, mantendo seu programa de diversidade. Então tá aí, essa daí é a pressão que o Trump faz, continua fazendo e vai continuar fazendo para que as empresas não tenham essa questão de política de gênero. Segundo ele, nos Estados Unidos agora só existe homem, mulher. Não tem mais gênero, não tem outros gêneros fora esses aí. Então assinem o abaixo-assinado, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, para ajudar essa galera e para não acabar com as expressões artísticas pelas ruas de São Paulo, principalmente na Paulista, aos domingos. Esta foi a edição desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025 do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos que a grande mídia às vezes não fala. Eu tento trazer aqui para a gente debater. Muito obrigado a Camila, a Alice, a minha querida ex-parceira que está sempre comentando, que sempre comentam. Comentem, curtam, se inscrevam no canal e mandem os vídeos para os amigos. Tragam mais pessoas para debater aqui conosco, para a gente aumentar essa comunidade de pessoas indignadas e da galera da esquerda, para que a gente possa lutar por um Brasil melhor, por um meio ambiente mais saudável e por cidades habitáveis. É isso, um ótimo fim de quarta-feira, uma ótima quinta e até amanhã às 8 da noite aqui no Cidadania SA. Um abraço.